Nós trouxemos um tema realmente bastante atual e interessante, porque envolve o nosso comportamento, a nossa conduta e, é claro, a nossa destinação aqui no planeta. Não fomos criados por Deus apenas para vivenciar alguns momentos aqui, mas principalmente para sermos co-construtores, ou seja, colaboradores na divulgação da prática do bem e, consequentemente, aquilo que a própria doutrina espírita nos ensina. Nós vamos tratar desse tema, mas antes vou apresentar para vocês um vídeo de 7 minutos que fala sobre o começo da vida, desde a criação do universo até que passa por certos estágios e é claro que um dia no final vai voltar realmente ao universo. Serve para a nossa reflexão. Somos todos diferentes. É justamente por isso que nós apresentamos o vídeo inicialmente, para chamar a atenção a respeito de como o homem se conduz. E nós fazemos esses questionamentos constantemente nas nossas atividades do dia a dia, sejam elas individuais, familiares, sociais, profissionais. Onde quer que nós estejamos, nós estamos realmente lidando com essa situação. E é claro que tudo isso vai depender da atitude de cada um. Por isso, quando eu afirmo que somos todos diferentes, embora semelhantes, porque somos humanos, nós estamos interagindo através da área do comportamento do ser humano. O bem e o mal. A teoria de valor que nós queremos destacar é essa: o que é realmente o bem e o que é realmente o mal. Porque para algumas pessoas que julgam estar fazendo o bem, na verdade não estão fazendo o bem, pelo contrário, é o mal. Agora, é claro que o mal será sempre o mal e não há nada que possa mudar ou alterar a essência dessa conduta. Ou seja, é preciso que nós tenhamos o conhecimento e, através do conhecimento, fazer o discernimento, escolher aquilo que efetivamente nos interessa aprender. E isso aí, na questão do questionamento humano, fazemos algumas perguntas. E nós fazemos a primeira desta forma: será que as pessoas pensam e agem para praticar o bem ou o mal? Se elas pensam e agem. O ser humano, quando começou realmente a fazer o exercício do livre-arbítrio, ele começou a fazer escolha. É o exercício soberano da sua vontade. Ele pode determinar aquilo que ele quer fazer. E a gente vai ver no desenrolar da apresentação que muitas vezes os motivos que levam a pessoa àquela conduta são mais de natureza individual, pessoal, do que coletiva, do que social. Segundo caso,
Por que obedecemos e questionamos determinadas situações? Porque nem sempre concordamos com tudo que está acontecendo e nós então questionamos. E se nos interessa por alguma razão, simplesmente nós nos omitimos até de adotar um posicionamento. E a terceira, o que fazer para melhorar o nosso comportamento em relação ao outro? Aqui eu vou lembrar a postura de Jesus de Nazaré, quando a gente fala do bem e do mal. E ele, Jesus, foi bem claro no seu ensinamento. Faça para o outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você. É a melhor receita que existe para você entender se está fazendo o bem. Sabem por quê? Porque ninguém gosta de receber o mal. E, finalmente, a nossa decisão de escolha. Eu posso realmente optar. E a minha opção, volto a afirmar, vai depender das condições onde eu me encontro, intelectualmente, socialmente, moralmente, eticamente. Bem e mal. Em religião, ética e filosofia, referem-se à avaliação de desejos e comportamentos. Sempre falei de comportamento a partir da apresentação. Através do dualismo. O que é o dualismo? É uma expressão que admite a existência de dois princípios, iguais e contrários, e que é claro que muitas vezes se conflitam. O bem e o mal, alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, e vai por aí afora. É a necessidade do ser humano de ter um ponto de referência, um parâmetro para poder fazer o seu julgamento e, consequentemente, tomar a sua posição e a sua postura. Onde, numa dada direção, estão aqueles aspectos considerados moralmente positivos ou negativos. Mais uma vez, o dualismo se faz presente. Veja que pontos de vista sobre o mal existem de todas as épocas. Muitas religiões e tradições filosóficas concordam que o comportamento malévolo é em si mesmo uma aberração. O que é aberração? É algo que conflita com a lógica, com o bom senso e com o discernimento. É aquilo que a gente repudia, porque não concordamos. E, consequentemente, isso nos leva ao resultado de compreender a condição humana ainda imperfeita. Porque nós não somos imperfeitos, nós estamos imperfeitos num processo de transição, num processo de transformação. Então, muitas vezes o mal é atribuído à existência do chamado livre-arbítrio humano, que a doutrina espírita, inclusive, tem a sua explicação para justificar esse tipo de comportamento. Mas o mais interessante para nós é que alguns argumentam que o mal em si baseia-se na ignorância da verdade. A falta de conhecimento leva realmente a uma conduta que muitas vezes não é recomendável, até pela tradição histórica, seja ela religiosa ou seja ela filosófica, conforme eu citei o caso de Jesus de Nazaré, fazer para o outro sempre o bem. Então, alguns pensadores do iluminismo, o iluminismo foi um movimento que surgiu na metade do século XVIII, no século XVII e XVIII, e que vai se concluir realmente lá no século XIX, na ocasião em que vem à tona a nossa doutrina espírita codificada por Allan Kardec, assistido e auxiliado pelo Espírito da Verdade. Ou seja, aquele movimento de pensadores que já começavam a questionar a questão do comportamento. Portanto, ele sugerindo que o mal é aprendido como consequência de uma estrutura social. Ou seja, nós estamos buscando compreender como é que nós nos comportamos. Mas sem o conhecimento, esse comportamento ele é falho, ele é omisso. E muitas vezes ele vai direcionado para aquilo que nós não desejamos. Seja para nós, como poderíamos desejar para o outro. Aí eu cito os 3 casos, vamos dizer assim, na filosofia que chama atenção para nós. É o caso de Sócrates. O mais elevado bem, segundo Sócrates, que se pode medir tudo, é o conhecimento. Daí sai aquela célebre expressão de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Já Platão, que foi discípulo de Sócrates, ele falava no mundo dos sentidos. É irreal
é transitório e imutável. O mundo dos sentidos é um mundo voltado para o aspecto físico, para o aspecto material. Portanto, o verdadeiro mundo das ideias puras e imutáveis é a prática do bem. Aqui se encaixa perfeitamente o mundo das ideias, o espírito como ser pensante encarnado num corpo humano. E, finalmente, Aristóteles, o homem da lógica, que foi discípulo de Platão, e ele afirmava que o bem é a atitude racional para as sensações e os desejos, que são exatamente aquilo que nós sentimos e aquilo que nós procuramos satisfazer dentro das nossas limitações e, é claro, dos nossos interesses, que pode ser de natureza realmente egoísta, mas também pode ser com um comportamento altruísta, ou seja, a prática do bem. Então aqui aparece o nosso amigo Sócrates, o Platão e o Aristóteles, exatamente para mostrar que esse período filosófico da antiga Grécia dá praticamente o pontapé inicial, que mais tarde se consolidaria com outros filósofos que acompanharam os pensamentos e desenvolveram, inclusive, outras interpretações. O próprio Sócrates, ele vai aparecer no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o quarto, aliás, é o primeiro e o terceiro livro da codificação, é o livro dos Espíritos, livro dos médiuns, o Evangelho, e o Kardec coloca propositadamente que o Espiritismo se identifica perfeitamente com a doutrina de Sócrates e Platão. E lá no item 20 ele diz lá que o homem, ou todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem. Ou seja, o processo realmente do progresso aplicado como lei divino natural para o homem faz com que ele realmente caminhe para a frente e para o alto. Se não houvesse o progresso, nós não teríamos tantas coisas que nós vemos aí que são realmente fruto ou resultado da lei de progresso. Daqueles filósofos que acompanharam realmente os princípios socráticos e, é claro, os seus discípulos, nós podemos fazer citações aqui de Santo Agostinho, um dos pais da Igreja. O mal é a ausência do bem, da mesma maneira que as trevas são a ausência da luz. O Spinoza, Baruch Spinoza, o esforço de se preservar é um bem, o que entrava esse esforço é um mal. Veja que sempre cada um dá uma interpretação para poder fazer a comparação, ou seja, aquele parâmetro que nós precisamos para poder entender a questão do bem e do mal. E Immanuel Kant, que se o agente pratica o ato com boas intenções, respeitando as leis morais, o ato é bom. Então fica aí alguns pensamentos, e é claro que se a gente fosse aprofundar, vamos dizer, no campo da filosofia, quanta coisa nós veríamos aí realmente, que todos eles estão ligados e envolvidos com a prática da moral. Agora, é claro que comportamento envolve ciências sociais. E quando nós falamos de ciências sociais, são aquelas que a própria civilização começa a estudar em função do comportamento humano. É um ramo das ciências que estuda os aspectos sociais do mundo humano, ou seja, a vida social de indivíduos e grupos humanos. Sempre lembrando que aqui se baseia e onde se apoia também é que o ser humano é um ser gregário, ele não pode viver isolado socialmente falando. Ele precisa conviver em sociedade, que é exatamente para desenvolver essas faculdades que ele precisa para crescer, para aprender e, é claro, fazer a distinção. Inclui, é claro, a antropologia, que são ciências sociais, sociologia, ciência política, comunicação, arqueologia, geografia humana, história, ciência da religião, economia, direito, psicologia social, filosofia social. Gente, é tanta coisa que envolve. A gente percebe que quando se fala em ciência, você fala num ponto central. Mas esse ponto central, ele começa a se abrir, ele começa a se desdobrar em tantas opções e tantas alternativas que o homem realmente vai aprofundando na área do conhecimento. Émile Durkheim e o Max Weber são dois estudiosos, dois cientistas que praticamente criaram, são chamados os pais da sociologia,
porque foi a partir deles, e é claro, lá na Europa, porque um era francês, o Durkheim, e o Max Weber era alemão, a partir desse momento eles conseguem realmente introduzir essa análise que deveria ser feita para entender o comportamento do ser humano. Ninguém é igual a ninguém, é aquilo que eu disse anteriormente. Quando eu coloco ciências sociais, exatamente para mostrar, olha só a diversidade, as desigualdades. Embora exista semelhança, porque são todos seres humanos, mas nos seus pareceres, nos seus pensamentos, nas suas análises, nos seus julgamentos, cada um tem uma cabeça. A gente costuma brincar ao afirmar, né? Cada cabeça, uma sentença. Qual é a posição, então, da doutrina espírita sobre esse tema, o bem e o mal? Nós falamos que as religiões se preocuparam, as filosofias se preocuparam, mas e a doutrina espírita, como filosofia espiritualista, ela também pode realmente colocar a sua colher nesse caldo, discutir, comentar, submeter à apreciação daqueles que seguem a doutrina espírita? É claro que ela tem a sua resposta. E eu até diria que a partir realmente do Sermão da Montanha é que nós começamos a perceber, aí é sobre o lado doutrinário e não religioso, porque Jesus trouxe uma doutrina chamada cristianismo, que é diferente das doutrinas que foram adotadas pelas igrejas que seguiram em interesses próprios os ensinamentos de Jesus com as suas respectivas adaptações, que nós respeitamos, porque isso está realmente na área de conhecimento e de interpretação de cada criatura. Mas quando Jesus fala, não vim destruir a lei e os profetas, mas dar-lhes cumprimento, ele estava fazendo menção ao quê? Ao chamado Antigo Testamento, a lei de Moisés, ou seja, as tábuas da lei. E as tábuas da lei já era um código de conduta moral, em que era necessário se respeitar o quê? A posição, a situação do outro. Observem quando vocês pegarem o capítulo 1 do Evangelho, não vim destruir a lei, e vê o que o Kardec faz como comentário. A lei civil disciplinar e a lei divina. Ou seja, era necessário, num determinado estágio de conhecimento humano, colocar a lei civil e a lei disciplinar para que fosse entendido a finalidade dos ensinamentos que mais tarde seriam ampliados para a compreensão da lei divina. Porque nós sabemos que a lei humana é falha e ela precisa modificar-se de acordo com os tempos e de acordo com as necessidades das novas situações que estão sendo criadas. Mas a lei divina, a lei de Deus, do qual Jesus vem confirmar os ensinamentos de Moisés, mas fazendo essa distinção, amplia realmente na área do conhecimento para se praticar o quê? O bem e jamais praticar o mal. Só lembrando, dos 10 mandamentos, 7 são proibitivos, começam com não, ou seja, não pode. O que significa isso? Se não pode, ele não é o bem, porque isso realmente traz prejuízo para alguém. A questão 629, Kardec pergunta aos benfeitores a definição de moral. E eles responderam sabiamente a regra do bem proceder. Por que é a regra do bem proceder? É a capacidade que toda criatura tem, sob o ponto de vista moral, distinguir o que está certo e o que está errado. E eu estenderia o que é certo e o que é errado, a verdade e a mentira. E é claro que quando eu começo a utilizar isso daqui, eu já começo a fazer a distinção e sinto, e percebo que o mal realmente é algo que prejudica. Na continuação, na 630, como distinguir o bem do mal? Quer dizer, precisaria fazer essa pergunta? Não, mas era necessário porque isso serviria de base para sustentar a afirmação da questão 629, a distinção entre o bem e o mal. O bem é tudo aquilo conforme a lei de Deus. O que é a lei de Deus? A lei divina, que é imutável. Então, o bem já parte de Deus e é realmente imutável, não pode mudar. E o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Ou se afasta da lei divina, ela é o mal. Dentro da lei divina é o bem. Todos nós podemos fazer essa distinção?
na nossa área de comportamento, na nossa área de atuação, na nossa família, na sociedade, até na área de trabalho? Claro, nós somos hoje capazes de fazer essa distinção. Eu vou para a questão 642, porque lá Kardec pergunta: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Essa pergunta é uma pergunta inteligente. Por quê? Porque a cultura, a mentalidade existente, até os princípios de compreensão humana sobre a distinção do bem e do mal, acreditava-se que não fazendo o mal já era uma grande coisa. E hoje nós já sabemos, inclusive, que não fazer o mal deixa de ser um bem. Porque quando você não faz o mal e não faz o bem, você fica numa posição neutra, que não te leva a lugar nenhum. E eles deram essa resposta: não, a resposta é negativa. É preciso fazer o bem o quê? No limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não foi praticado, ou seja, do bem que não foi feito. Aqui cabe realmente uma reflexão. Se me surge uma oportunidade para fazer o bem e eu não faço, o que ele é? É o mal. Porque eu tive a oportunidade. Então não basta não fazer o mal, é necessário sempre praticar o bem. Quando eu vou lá na Gênesis, do capítulo 3, o Kardec vai abordar o bem e o mal. Veja que a Gênesis, publicada em 1868, portanto, 11 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, ele ainda vai voltar a abordar esse tema. Precisaria colocar isso na Gênesis, porque Gênesis é criação e origem? Claro, porque está fazendo menção aos tempos passados também, que fazem parte do conhecimento do ser humano. E ele lá coloca no capítulo 3, a origem do bem e do mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo Deus toda sabedoria, toda bondade, toda justiça, eu chego à seguinte conclusão: o bem vem de Deus, jamais o mal. E é o que aparece aqui, olha. O mal que observamos não tem nele, Deus, a sua origem. Era preciso reforçar isso aqui na Gênesis? Claro, porque mesmo lá na Gênesis, ele vai falar de Deus. E quando se fala de Deus, é necessário realmente enfatizar a regra do bem proceder, ou seja, a prática do bem. A origem do bem e do mal. Entretanto, o mal existe e tem o quê? Uma causa. Ora, se não foi Deus que criou o mal surgiu, porque o mal realmente tem a sua origem, tem a sua causa. O que é? A falta de praticá-lo é o efeito. E quando eu pratico bem, eu estou realmente fazendo a aplicação correta da chamada lei divina. Então, o mal está onde? Reside na própria natureza humana, que não consegue realmente fazer a prática do bem. E ele coloca ali: pode-se dizer que o mal é a ausência do bem. Não praticar o mal já é o começo do bem. Portanto, se eu não faço o mal, já é o começo do bem, mas não concretiza, não completa a prática do bem. Ou seja, eu já tenho consciência de que realmente o mal não traz benefício para ninguém. E aí ele vai mais longe. Se o homem fosse criado perfeito, penderia para o bem. Em virtude do seu livre-arbítrio, aqui já aparece realmente o chamado livre-arbítrio. É a nossa escolha. Ele não pende fatalmente nem para o bem e nem para o mal. Mas ele pode escolher. Mas ele não foi criado para tender, para apender, realmente pender para o mal. Ele vai escolher em função a que entra do seu conhecimento ou do seu interesse. E aí ele coloca lá, ainda nesse mesmo capítulo, estudando-se todas as paixões, entrou uma palavra nova, paixão. O que é paixão? Muita gente diz assim: paixão é como amor, fogo de palha. Vem de repente e some e desaparece. Ele não permanece, mas às vezes as paixões são necessárias como incentivadoras realmente de alguma ação que vai se produzir lá na frente. Então, estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas das paixões e de outros dos vícios
se acham no instinto de conservação. Aqui nesse capítulo, inclusive, vai falar sobre a destruição de uns animais em relação aos outros. É chamada cadeia alimentar, né? Ficamos chocados quando na televisão ou no cinema vemos um animal forte, tá certo, perseguindo um animal menor ou de igual tamanho para se alimentar dele. Ou seja, ele está matando uma outra criatura, mas é apenas para atender o quê? O seu instinto de conservação, o seu instinto de sobrevivência. Para nós já é chocante. Mas se a gente fizer uma retrospectiva de que muitos de nós encarnados, eu não sei se todos, já fomos antropófagos. Nós comeríamos outro ser humano para justificar, vamos dizer assim, que é necessário obedecer o instinto de conservação, de sobrevivência, salvo casos que não cabe discutir aqui, porque soube-se que um avião que caiu na Cordilheira dos Andes, em pleno gelo, os sobreviventes só tinham uma alternativa: comer os defuntos. É uma antropofagia? Claro, circunstancial, mas não é uma coisa rotineira. Eu cito isso porque fica realmente para poder a gente compreender onde o instinto de conservação, de sobrevivência vai funcionar. Porque nós temos, inclusive, uma obrigação moral de preservar a vida, né? Que é uma lei, inclusive, divina. Agora, quando ele fala de um instinto e inteligência, ele comenta, o Kardec, que todo ato maquinal é instintivo. E é interessante isso porque, observe, nós não precisamos pensar que quando colocamos um dedo numa chapa quente, tem que tirar o dedo, porque senão a chapa vai queimar. Instintivamente tocamos a chapa quente e já recolhemos. Então isso mostra que é uma ação o quê? Maquinal, é uma ação instintiva. Já o ato que denota ou demonstra reflexão, pensamento, combinação, deliberação, já é um ato inteligente, ou seja, aí eu paro para pensar. Então, se eu penso aqui, nesse caso, não é um ato maquinal, não é um ato instintivo. E o instinto se aniquila por si mesmo, porque as paixões, somente pelo esforço da vontade, podem domar-se. Porque muitas vezes, movido pelas paixões, que não deixa de ser uma emoção, nós não conseguimos controlar. E muitas vezes leva até práticas absurdas. Então é necessário que a própria criatura, o próprio ser humano, espírito encarnado que é como ser inteligente da criação, tem que procurar esse autodomínio, vencer as paixões, porque se elas são necessárias em determinados momentos, elas podem ser dispensadas, porque o exercício do livre-arbítrio faz com que ele tome uma decisão pensada, uma decisão organizada, que o conduza na prática de alguma coisa que ele aceita e que ele acredita, daquela que nós estamos falando, que é realmente fazer o certo, jamais o errado, praticar o bem, jamais praticar o mal. Quando eu vou na questão 843, o Kardec pergunta: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Se nós estamos falando que ele tem o direito de escolha, é claro que vai haver então essa responsabilidade. E eles, os espíritos, responderam: como o homem tem a liberdade de pensar, tem de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria o quê? Uma máquina. Então ele seria uma espécie de autômato. Não. O homem pensa, e ele, quando ele pensa, ele pode realmente tomar uma decisão que, segundo o seu conhecimento, seu ponto de vista ou sua evolução, ele vai determinar se está certo ou se está errado. E aí o Kardec coloca uma conclusão final, porque isso atinge a chamada lei de liberdade, onde ele comenta essa questão aí do chamado livre-arbítrio. Ele diz assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Ou seja, nós não viemos já predestinados para praticar o mal. Isso aí, considerações de Kardec. O que mostra que o exercício do livre-arbítrio é individual e pessoal, mas não que no seu programa reencarnatório ele veio só para praticar o mal. Segundo, os atos que pratica não estão antecipadamente escritos.
É claro que existe uma programação reencarnatória, existe o gênero de provas e de dificuldades e vicissitudes que ele vai enfrentar, mas jamais ele virá, vamos dizer assim, ou saberá que estão antecipadamente escritos. Algo mais ou menos assim: olha, Deus determinou que vai ser dessa forma. Isso seria um absurdo, seria falta de lógica ou falta de raciocínio. E o terceiro, os crimes. Eu até coloco entre aspas aqui, porque falar de crimes realmente é algo, vamos dizer assim, é uma aberração, em outras palavras, né? Os crimes que o homem comete não resultam de uma sentença do destino. A pergunta então é essa: será que ao cometer o crime ele exercita o livre-arbítrio? E é claro, ele exercita esse livre-arbítrio, porque ele escolhe entre fazer o bem e fazer o mal. E todo crime realmente fere a questão 880 do Livro dos Espíritos, porque o maior direito do homem, do ser humano, é o de viver. Aqui praticamente é um resumo da origem do bem e do mal. Veja aqui, os seres humanos são seres racionais, ou seja, nós pensamos. Para que sejam racionais, os humanos devem ter o quê? O livre-arbítrio. Isso significa que os humanos devem ser capazes de escolher entre o bem e o mal. Consequentemente, os humanos podem, portanto, agir bem ou mal. Logo, Deus não é a origem do mal. Aonde que está a origem do mal? Nas nossas imperfeições. Espíritos ainda imperfeitos, e um dia alcançaremos a perfeição, estamos passando por vários estágios. Entre eles, essa dificuldade de poder fazer a distinção, mesmo sendo racionais. Kardec aborda também na Revista Espírita alguns tópicos que nos interessa aqui comentar. Veja lá, Revista Espírita, junho de 1862. O discurso de Allan Kardec na abertura do ano social, 1º de abril de 1862. Kardec fazia todo ano um discurso anual lá na Sociedade Parisense para destacar aquilo que foi desenvolvido nas suas atividades, está certo, do ano anterior. Então ele fazia comentários, ele dava inclusive dados, estatísticas, é uma coisa fantástica, mas é necessário que aqueles que sejam interessados peguem a Revista Espírita e vão ler lá, ver o trabalho desenvolvido por esse espírito missionário que veio codificar a doutrina espírita. É fantástico. A dedicação foi plena. É claro que teve uma assistência muito importante, uma assistência espiritual. Nada mais do que quem? O Espírito da Verdade. Mas Kardec realmente tinha que cuidar da parte administrativa, da parte legal, da parte institucional. Embora também inspirado pelo Espírito de Verdade. E o Kardec diz assim: vós vos lembrais, senhores, que a sociedade teve as suas vicissitudes. O que é vicissitude? É dificuldade. Então havia dificuldades para serem superadas. Havia em seu seio, dentro da sociedade, elementos de dissolução, elementos que realmente serviam mais para separar do que para unir, vindos da época em que se recrutava gente muito facilmente. Gente, ele fala isso aqui em 1862. Quando é que foi fundada a Sociedade Parisense? No dia 1º de abril, consolidada no dia 3 de abril de 1858. 4 anos depois, ele vai realmente reconhecer que logo no início se recrutava. E por que foi fundada a Sociedade Parisense? Porque as reuniões após o lançamento do Livro dos Espíritos não era mais feito na casa daquelas médias que trabalharam na elaboração. Ele já fazia aquelas reuniões aonde? No seu apartamento. E é claro que num apartamento, embora, vamos dizer, por maior que ele fosse, eu não sei qual era a metragem, mas de qualquer forma não daria para juntar muita gente. Mas iam pessoas, príncipes, intelectuais, artistas, que iriam realmente participar. E aí chegou-se à conclusão que
que era necessário arranjar um lugar, ou seja, alugar um local para que essas reuniões pudessem ser realizadas. E o que é mais interessante, durante o governo imperial, que era ditatorial, Napoleão III, era necessário obter a autorização, porque reunião de mais de 20 pessoas naquela época era considerado conspiração. E a gente fica imaginando, era preciso pedir autorização. O Kardec continua então dizendo, vindos da época em que se recrutava gente muito facilmente, ou seja, qualquer um, e sua existência chegou em certo momento a estar comprometida. A existência do quê? Da própria sociedade parisiense. Por quê? Porque naquele momento, olha o que o Kardec fala, eu duvidei de sua utilidade real. De quem? Da sociedade parisiense. Não como simples reunião, mas como sociedade constituída. Fatigado por essas perplexidades, eu estava resolvido a retirar-me. Eu diria, naquele momento o Kardec diz assim, vou pegar o meu boné e vou embora. Mas é claro que naquele momento ele deve ter parado para pensar. E vocês vão perceber isso aí quando pega Obras Póstumas e vai ler lá Minha Missão. E ele conta. Tudo isso que está comentado aqui aparece lá onde ele diz assim, em 1868, 11 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, porque o Espírito da Verdade falou para ele, não te basta publicar um livro, 2 livros, 10 livros, vais ter que ir à luta para fazer a divulgação. Terá adversários, terá os seus ensinamentos questionados, você vai ser vítima de perseguição, de injúria, de inveja. E ele cita lá em Obras Póstumas que tudo aquilo que o Espírito da Verdade disse para ele em 1857 estava se concretizando 11 anos depois. Quando existe um mal, não se cura sem crise, então era necessário enfrentar. Lembram-se também que quando o Camille Flammarion fez o seu discurso lá durante o velório, o enterro do Kardec, ele disse que o Kardec era realmente autoritário. Eu estou usando a expressão para dizer, ele não admitia interferências, mas ele, Kardec, sabia que eram tantos os palpiteiros em volta que poderia, vamos dizer assim, descaracterizar a doutrina. Ele queria realmente ter a confirmação de todos os ensinamentos recebidos, mas o Camille Flammarion achava que ele deveria realmente delegar as responsabilidades também na elaboração e, é claro, divulgação da doutrina. Mas é claro que o Kardec, o bom senso encarnado, resolveu se restringir. Era necessário que alguém dirigisse e que conduzisse realmente a vinda do Consolador Prometido, que para nós é a doutrina espírita. Então, quando existe o mal, não se cura sem crise. Gente, ele teve que enfrentar muitas lutas, muitos dissabores. Revista Espírita, dezembro de 1862. Estudo sobre os processos de Morzine. Nós sabemos que os espíritos influenciam encarnados como influenciam também desencarnados. E a obsessão é tratada no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, quando fala da obsessão simples, da fascinação e da subjugação. E quando ele trata dos processos de Morzine, ele está falando não de uma obsessão individual, ele fala de uma obsessão coletiva. E realmente era como se fosse uma nuvem de espíritos malfazejos que realizaram uma perseguição àquelas criaturas. Mais detalhes vocês terão realmente lá na Revista Espírita, quando ele trata dos processos de Morzine. Mas ele faz esse comentário. Sendo a Terra um mundo inferior, e nós sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações, o mal aqui predomina em relação ao bem, isto é, pouco adiantado, porque é mundo inferior, resulta que a imensa maioria dos espíritos que a povoam, ou seja, que a habitam, tanto no estado errante quanto encarnados, deve se compor de espíritos imperfeitos. É a escala espírita. É aqueles que estão lá, vamos dizer assim, nos primeiros degraus da evolução, que fazem mais mal que bem. Daí a predominância do mal na Terra.
E a gente vê realmente que o mal ainda predomina na Terra, em várias regiões. Nós vemos verdadeiros absurdos, cujo mal, inclusive, coloca em xeque, em risco, a própria vida humana. Temos um país lá no Oriente Médio que se chama Síria. 7 anos de guerra, 400 mil pessoas mortas. Onde é que está realmente a natureza desse espírito, bastante imperfeito? Um espírito egoísta, um espírito ainda na escala evolutiva, muito atrasado. Revista Espírita 1863, do princípio da não retrogradação do espírito. O que significa isso? Pela lei do progresso, pela lei da evolução, pelo conhecimento adquirido, o espírito não perde nada disso. Não é um fenômeno da morte do corpo físico que apaga todo o conhecimento, todas as ações daquele espírito que esteve encarnado num dado momento. Ele conserva tudo aquilo no seu inconsciente. Então, o que acontece? O Espiritismo diz que o espírito não pode retroceder, ele não perde nada das suas conquistas. Até o último instante, ao último aprendizado que ele conseguir agregar na sua bagagem de conhecimento, ele leva consigo. E isso é muito interessante, por quê? Porque o espírito pode realmente encarnar em situações como homem bastante atrasada, mas jamais encarna atrasado como espírito em relação às suas conquistas na área do aprendizado e do conhecimento. Fazendo esse comentário que o Kardec diz assim: ora, se o espírito foi criado simples e ignorante, o espírito está em sua origem num estado de nulidade moral e intelectual. Ou seja, é como se fosse uma tábula rasa. Não tem nada, um livro que não está nada escrito, mas que vai ser escrito em função do seu histórico que ele mesmo irá construir. Como a criança que acaba de nascer. A criança que acaba de nascer praticamente não tem, ela tem uma nulidade moral, tem uma nulidade intelectual a nível da presente reencarnação, mas que não representa esquecimento de encarnações passadas. Ora, se o espírito não fez o mal, também não fez o bem. É o que se chama nulidade moral intelectual. Não é feliz nem infeliz, age sem consciência e sem responsabilidade. É claro que isso aí, a gente sabe perfeitamente que quando o espírito reencarna, ele é beneficiado pelo esquecimento do passado. Quando necessário, alguns insights são apresentados a ele, principalmente quando o corpo está dormindo e o espírito em emancipação espiritual, ele entra em contato com outros espíritos e toma conhecimento de algumas passagens que fazem parte, inclusive, do seu processo reencarnatório. Mais uma, março de 1864. Eu peguei esses exemplos aqui porque isso tem tudo a ver realmente com o bem e com o mal, sob a ótica da doutrina espírita. Sendo Deus todo sabedoria e todo bondade, não poderia ter criado o mal como contrapeso do bem. Ele está falando isso aqui em 1864, mas na Gênese que eu mostrei anteriormente, em 1868, ele volta a atacar exatamente isso. Se Deus é sabedoria e Deus é bondade, não foi Deus que criou realmente o mal. E a gente chega à conclusão: o mal é praticado pelo homem, porque Deus permite, pelo livre-arbítrio, ignorante, o simples ignorante, durante a sua criação, tem que desenvolver, ou seja, ele precisa realmente aprender. Então, Deus não pode ter criado o mal como contrapeso do bem. Há uma lei geral que rege todos os seres da criação, animados e inanimados, é a lei do progresso, que nós hoje reconhecemos que ela é válida e atuante. E tanto é verdade que isso acontece a olhos vistos para nós, todos os dias estamos percebendo realmente a força do progresso. Mas há uma lei geral que rege todos os seres da criação, animados e inanimados, é a lei do progresso, para repetir. Esta lei não obriga os homens a passar por essa fieira do mal para chegar ao bem. E aí, quando Kardec pergunta para os espíritos:
todo espírito passa pela fieira do mal? E eles responderam, não. Eles passam pela fieira da ignorância. Criado simples e ignorante. Ou seja, não foi criado para praticar o mal, porque o mal é consequência da decisão que ele toma pela falta de conhecimento. Maio de 1867, que é a última da série que eu separei, Atmosfera Espiritual. Kardec diz assim, numa reunião existe o somatório de todos os pensamentos. Por isso que nas casas espíritas a gente pede assim, olhe, procure entrar em estado, tá certo, de concentração. Procure elevar o seu pensamento. Mentalmente, faça até uma prece, para você se harmonizar espiritualmente e estar no local onde os próprios espíritos encarregados do equilíbrio espiritual do ambiente e, é claro, do conforto físico das pessoas, eles estão junto de nós, nos inspirando e nos influenciando. E ele diz assim, é toda uma população invisível do globo, que eles estão no espaço e entre nós, vendo-nos e nos acotovelando incessantemente, de tal sorte que quando nos julgamos sós, constantemente temos testemunhas secretas de nossas ações e de nossos pensamentos. Vocês já ouviram aquela palavra? Eu olho para todos os lados e não vejo ninguém. Não tem ninguém me vendo. Lê do engano. Aqueles espíritos que estão sintonizados com você, seja para a prática, seja para inspirar, na prática do mal e na prática do bem, estarão presentes. É impossível você expulsar os espíritos, porque não tem como expulsá-los. E o que é o detalhe mais importante? A força do pensamento. Quando nós pensamos, nós emitimos uma onda de pensamento que é captada. Nós somos o que pensamos. Temos a companhia espiritual de acordo com os nossos pensamentos. Quem pensa o bem terá a companhia de espíritos bons. Quem pensa o mal terá a companhia dos maus espíritos. Claro, é realmente pensamento mal reforçando um mau pensamento. O caso contrário é verdadeiro. O bom pensamento reforçando um bom pensamento. Por isso, quando Jesus fala orai e vigiai, a gente se lembra realmente desse ensinamento e começa a refletir. Me diga o que você está pensando, que eu vou te dizer qual é a companhia espiritual que você tem. Nós não falamos assim, me diz com quem você anda, eu vou te dizer quem você é. Precisamos levar isto em consideração, porque faz parte daquilo que Kardec aborda na revista de maio de 1867, Atmosfera Espiritual. Nós é que criamos o ambiente, tá certo? A atmosfera espiritual onde nós estejamos, seja no centro espírita, seja no lar, seja no trabalho, seja na vida em sociedade. Porque, na verdade, eles são testemunhas secretas. É o chamado grau de afinidade, a chamada sintonia espiritual. Semelhante atrai semelhante. Ainda continuando a atmosfera espiritual, quem quer que traga consigo pensamentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de animosidade, de cupidez, de falsidade, de hipocrisia, de maledicência, de malevolência, nosso Kardec relacionou uma série, não para que não fiquem dúvidas. Né? Ele diz assim, numa palavra, pensamentos colhidos na fonte das más paixões, espalha em torno de si mesmo eflúvios fluídicos malsãos, ou seja, doentes, que reagem sobre os que o cercam. Vocês se lembram, e já devem ter ouvido falar, que algumas pessoas, conforme o lugar onde elas entram, elas têm uma sensação desagradável ou uma sensação agradável boa. E muita gente fala assim, puxa vida, entrei aqui, senti uma coisa estranha. Exatamente se encaixa naquilo que se chama realmente os pensamentos, os eflúvios fluídicos, tá certo? Doentes que regem aqueles que realmente os cercam. Aí eu fico imaginando,
Se eu trato do bem e do mal, se eu comento o porquê tem que haver a prática do bem, deve haver uma fonte que vai explicar esse tipo de conduta ou comportamento. E é a questão de saber se é Deus o Criador do bem e é Criador de todos os espíritos, como é o Criador da matéria, questão 27 do Livro dos Espíritos, eu tenho que admitir que em algum lugar está essa consciência. E aí o Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E nós sabemos, e os Espíritos responderam, na consciência. Ou seja, por mais atrasado, por mais mal que qualquer espírito encarnado ou desencarnado possa praticar, ele tem consciência realmente dessa lei divina, ou seja, na consciência. Por isso que quando Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós, eu coloquei aqui, dentro de nós, porque está dentro de cada um de nós, porque cada um de nós tem escrita na consciência a lei divina. Ou seja, Jesus ampliava inclusive esse ensinamento para que a gente pudesse compreender a responsabilidade em obediência à lei maior da vida, que é a lei divina. Aí surgem os deveres do homem. E quais são os deveres do homem se a lei divina está inscrita na sua consciência? A primeira é para com Deus, que é o nosso Pai Criador. O segundo, consigo mesmo, a responsabilidade no exercício do livre-arbítrio. E a terceira é com o próximo, aquilo que eu citei anteriormente. Vamos amar o próximo como a nós mesmos, porque é a lei maior da vida, amar a Deus e amar ao próximo. É um dever, é uma responsabilidade, é claro, do ser humano e de todo ser humano. Aqui eu quero destacar, porque Jesus, numa passagem, ele diz assim, não julgueis para não ser julgados. Jesus, é claro, usou uma metáfora. E é necessário, em função do aprendizado e da evolução do próprio espírito humano, compreender quando e onde ele pode fazer um julgamento. Porque todo julgamento tem que levar em consideração o benefício que vai trazer, não a maldade que pode provocar. E no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec pergunta para o Espírito São Luís, num dos seus trabalhos, ele diz assim, haverá casos em que se convenha, se desvende o mal de outrem? E o São Luís deu essa resposta. É muito delicada esta questão. Necessário apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, é sem utilidade a sua divulgação. Por exemplo, se alguém isoladamente comete um erro e provoca um mal, mas esse mal só prejudica a ele, não existe motivação para se destacar. Por quê? Tem que se reconhecer que ele agiu daquela forma por livre e espontânea vontade. Ele não foi obrigado a fazer aquilo. Agora, se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, eu não devo comentar. Então, não vou comentar. Mas o caso contrário é verdadeiro. Se, porém, pode acarretar prejuízo a terceiros, esse mal provocado, deve-se atender a preferência ao interesse da maioria. E ele então conclui, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. É claro que é um dever nosso, vendo alguma coisa errada e que prejudica duas ou mais pessoas, tem que se levar em conta que nós devemos fazer este julgamento contra o mal. Então, não podemos interpretar as coisas de uma maneira fechada, compartimentada, sem entender a amplitude que aquela ação pode provocar. Principalmente quando a gente compara os ensinamentos de Jesus, porque foi feito de uma forma alegórica, para que a gente pudesse, no futuro, é claro que aquilo foi dito há mais de 2000 anos atrás, mas que hoje tem que ser aplicado conforme as circunstâncias e o momento em que nós estamos vivendo. São as chamadas as tradições, inclusive, culturais.
O Herculano Pires escreveu um livrinho pequeno, chama-se O Mistério do Bem e do Mal, né? E ele diz lá, um capítulo Conquistando a Fé. A fé realmente, ela está, de uma certa forma, sob o ponto de vista religioso e sob o ponto de vista filosófico, ligado à prática da moral. Porque, veja, ele diz assim, a fé espírita é uma conquista racional, porque nós realmente pensamos. Porque o espírita não pode crer pela crença. Porque crer pela crença não é alicerçar a sua crença em algo que está fundamentado naquilo que nós podemos chamar de lógica. Por que o Kardec coloca essa questão lá no Evangelho segundo o Espiritismo? A fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Mas ela precisa ser raciocinada, ela não pode ser crença cega. Então não pode ser crença. E o Herculano diz assim, deve crer naquilo que compreende, porque se não compreende, não pode realmente embasar a sua fé. E a fé só pode ter realmente esse valor na prática do bem, quando ela é bem compreendida. Também para o Espiritismo, a fé tem origem divina. A fé vem de Deus, deve ser buscada, atingida e conquistada por nós, através da compreensão espiritual da vida. Palavras do mestre Herculano Pires. Eu vou na questão 919, voltando ao Livro dos Espíritos, qual é o meio mais prático, ou o meio prático mais eficaz, que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E quem responde aí é o Santo Agostinho, né? Um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. É aquilo que eu mostrei anteriormente para vocês, falando que lá no Evangelho, quando Kardec cita realmente que a doutrina de Sócrates e Platão se identifica com o Espiritismo e que no item 20, o homem na sua infância faz mais mal do que bem. Aqui se encaixa perfeitamente o conhece-te a ti mesmo. No Livro dos Espíritos, a questão 918, a resposta, verdadeiramente homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Aparece na questão 918 aqui e vai aparecer no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. E lá tem um item que Kardec fala dos bons espíritas, mas eu não vou contar para vocês, porque vocês vão lá no Evangelho e vai ver o que é que o Kardec coloca lá a respeito dos bons espíritas. Já ouviram essa frase? Não faço mal a ninguém. Por isso eu vou para o céu. Mas não é bem assim, né? É a questão 648 que nós comentamos. Não fazer o mal agrada a Deus? Não faço mal a ninguém, mas se não fiz o bem, eu estou naquele estágio de nulidade intelectual e moral. Ainda tenho que aprender. Portanto, o Espiritismo é uma doutrina humanista. Ela trabalha pela transformação moral do homem. Ou seja, o que nós temos na doutrina espírita é a consolidação dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Você não é um corpo que está passando por uma experiência espiritual. Corpo físico. Você não é isso. O que você é? Você é um espírito que está vivenciando uma experiência humana. Por isso é que nós temos que avançar na prática do conhecimento, aprender, para deixar de praticar o mal, ou praticar menos o mal e procurar trilhar o caminho realmente do bem. Eu volto com outra alegoria, o bem e o mal, porque tradicionalmente nós sempre representamos, por influência religiosa, que o mal é representado por este cidadão e o bem é por esse. Anjos e demônios que o Kardec justifica explicando a interpretação espírita do que é o anjo, do que é o demônio, no livro O Céu e o Inferno. E a última pergunta do Livro dos Espíritos, o bem contra o mal. O reino do bem poderá um dia ser implantado na Terra?
pelo andar da carruagem que nós estamos vendo hoje, seja em nossa pátria pelos recentes acontecimentos que estamos ouvindo pelos meios de comunicação, seja por aquelas lutas, aquelas guerras, vamos dizer assim, que estão acontecendo praticamente espalhadas pelo planeta. Kardec tinha razão de fazer essa pergunta no século XIX e que nós atualizamos essa pergunta ainda hoje. Diz assim, o reino do bem poderá ser implantado, apesar de todos os acontecimentos. O que eles responderam? O reino do bem reinará na terra quando entre os espíritos que vêm habitar, que somos nós, os bons superarem os maus, porque os bons farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Agora, eles, os amigos espirituais, só não disseram quando. Porque nós desejaríamos que isso acontecesse o mais rápido possível. Precisamos de quanto tempo? Eu diria que 1.500 anos, 2.000 anos, 10.000 anos. Não sabemos. O que é o tempo? O tempo é relativo. Somos espíritos imortais. Então, vamos se preocupar se vai acontecer 1 ano, ou 10 anos, 20 anos. Mas uma coisa é certa. Temos que trabalhar para executar essa mudança. E o Kardec, no livro A Gênese, lá no capítulo 18, ele é bem claro quando ele fala, né? A nova geração. Esses espíritos que estão vindo aqui, eles têm a finalidade de ajudar a construir um mundo melhor, porque eles já vêm portadores de conhecimentos que ajudarão a implantar o bem aqui na Terra. Portanto, mais uma vez eu volto com esta imagem. Eu tenho que escolher viver bem ou viver para o bem. E essa é a mensagem realmente que nos interessa. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Porque é num estado de paz de espírito que nós conseguimos avaliar melhor que a prática do bem, ela é confortante, é consoladora, mas principalmente necessária para o nosso próprio crescimento espiritual. Aqui aparecem, então, as obras de Allan Kardec, são consideradas como as obras básicas. Faço uma anotação que todas as imagens são da internet. Agradeço muito a paz a todos. Aí aparece o meu nome. Programa Momento Espírita, que participo na Rádio Boa Nova, Guarulhos, todo domingo às 12 horas. É um programa que está há 46 anos no ar. Ele iniciou em 1972 e continua ainda até hoje. Eu faço, então, parte da equipe que leva esse programa ao ar. Muito obrigado, muita paz a todos, muito obrigado pelo internauta, pela assistência e, é claro, vamos trabalhar realmente para sermos melhores amanhã do que nós já somos hoje. Muito obrigado.